Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Todos aqueles da qual a palavra diz, segundo o Antigo Testamento, onde na verdade sabemos, quando se diz antigo como novo, Cristo na verdade estava antes mesmo das primeiras obras. No novo, Jesus estava presente, o Verbo que era Deus e estava com Deus e se fez carne. Aonde tanto no tempo dos reis como juízes, todos aqueles que nasciam, tanto os que a palavra fala que nasciam de forma natural como os que vinham de forma sobrenatural, aonde muitos as suas mães tinham a madre fechada e que vinha através de oração, através de choro, através de esforço, tanto os naturais como os sobrenaturais, sempre nascendo com o espírito do erro. Mas quando a palavra diz que o Senhor o ungia, o capacitava, como no tempo dos reis, segundo o rei Saul, quando o ungido sai da condição do espírito do erro para estar segundo a unção do Senhor, a sabedoria. Segundo o espírito do erro, segue na tolice, segue no erro, segue no engano, perseverante, segue no engano. A palavra diz que, assim como ele desfaleceu, na verdade, o Senhor lhe retirou o espírito da sua parte, lhe retirou, na verdade, ele retrocedeu, ele perdeu a unção, ele perdeu a sabedoria, ele retrocedeu, e como ele já não estava no seu estado original do erro, mas aquele que na verdade já havia recebido o Espírito do Senhor e blasfemou contra o Senhor. E o Senhor lhe permitiu um espírito da parte dele atormentá-lo. Na verdade, aquele que recebe o espírito do engano, ele é atormentado pelo próprio Senhor, porque ele rejeitou viver na sua unção, na sua sabedoria, retrocedeu, perseguia a Davi, já não seguia segundo o propósito do reino. Ele retrocedeu à lei, o véu lhe foi colocado, ele já não se cumpria segundo a sabedoria do Senhor, que nos ensina a amar o próximo como a ti mesmo, amar até mesmo os seus inimigos. Ele retrocedeu segundo a lei que diz amar o próximo como a ti mesmo e odiai os vossos inimigos. Ele queria matar Davi, ele estava segundo o espírito que atormentava, porque ele conheceu a paz, mas ali ele já não tinha paz, o Senhor já não era para com ele, tampouco falava com ele. Por isso a palavra diz que nós devemos ficar atentos, porque uma vez conhecer o Senhor, perseverar na sua presença, aonde sempre a sua graça nos basta e ele nos mantém firmes e constantes segundo o propósito do qual ele nos designou, que é louvar e bendizer o Senhor. Davi, a palavra diz que ele, tendo o espírito de louvor, segundo a adoração, um coração sincero segundo o coração de Deus, sabemos também que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, segundo, na verdade, exceto no caso de Urias, houve um momento ali de uma distração,
onde ele retrocedeu, se tropeçava em muitos pontos, mas o Senhor decidiu por deixá-lo vivo. E se diz exceto no caso de Urias, ele se esforçou para não retroceder, porque aquele que fica estando oscilante, ele está sujeito a cair em condenação. Por isso, o Senhor forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo, mas melhor para aqueles que compreendem a sua verdade e optam por obedecer a ela. A palavra diz: tudo vai bem para aqueles que permanecem, aqueles que conhecem a sabedoria e não dá as costas a ela, mas antes permanece fazendo a vontade do Senhor. Por isso, ficais firmes e constantes sempre naquele que tudo opera e executa. A graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.